Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ricardo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Pois é, vamos falar de uma coisa que eu acho que tem muita gente que abusa nesse período de férias, que é a quantidade de bagagem no carro. E isso, carro muito pesado, pode colocar tudo a perder durante uma viagem, né? É verdade, né? Para aquelas pessoas que estão pensando em fazer aquela viagem agora de verão, o pessoal está de férias e aí quer levar um monte de coisa, da prancha, a mochila, aquelas coisas todas de e vai churrasqueira, a casa inteira, né? Vai quer botar a casa inteira, né? Tudo que tá na varanda de casa e pra praia quer botar lá. Aí vai guarda-sol, cadeira, churrasqueira, caixa térmica, olha, prancha. A gente vê cada coisa. E aí a gente tem que dizer para os nossos ouvintes, tem que ficar atento, né? É o que pretende levar na viagem, né? O carro tem um limite de peso. E essa informação, ela consta no manual do proprietário, caso você não saiba e tenha alguma dúvida, né? Uhum. O peso a bordo é coisa séria, tanto para a integridade do carro, quanto para a segurança dos ocupantes. Então, o excesso de peso no transporte de malas em bancos, às vezes as pessoas botam as malas soltas no banco traseiro, nas áreas externas do carro de maneira irregular, lá em cima no teto, tudo a gente vai falar um pouquinho hoje, pode gerar multa e pontos na carteira, né? Então, em primeiro lugar, é preciso saber transportar esses grandes volumes. E ele não é ilegal, mas existe determinadas situações, Patrícia, que a pessoa tem que saber como ele deve amarrar, como ele deve fazer a coisa para ele não ser separado no blitz, né? E outra coisa, cada veículo tem uma capacidade diferente. Às vezes a pessoa pega um carro, tá com um carro grande, vendeu, pegou um menor e quer botar no menor a mesma coisa que ele costumava carregar no carro antigo que ele tinha, né? Tá errado também, né? Justamente, aí não funciona. Então ele precisa estar atento aos detalhes que a gente vai passar hoje aí para você fazer uma viagem segura. Vamos lá. Por onde a gente começa? Bom, o principal é quais os danos que podem causar, né? As pessoas acabam perguntando quais os danos aí que pode causar eu levar um excesso de peso. Então a pessoa tem que saber que o carro muito pesado, ele aumenta a exigência do motor. Essa é a principal. Você vai estar forçando mais o motor, você força mais o câmbio, você força mais a embreagem, né? E batendo um buraco, por exemplo, um carro pesado, muito pesado, a suspensão ela vai sofrer bastante, o amortecedor vai sofrer, os freios, por sua vez, você tem que saber o momento certo de você estar freando, você vai ter que frear um pouco mais de antecedência, e você vai observar que um carro muito pesado, ele fica um pouco instável. Então, isso é muito importante que você, motorista, saiba. Outra coisa, Patrícia, às vezes a gente pega aqui, a gente está falando não só em viagem, não. Você pega um carro utilitário, uma estrada, um Saveiro, ou até mesmo a Hilux e outros, as pessoas botam muito peso, às vezes leva brita, leva areia, leva cimento, leva uma série de coisas, e os pontos de solda, eles soltam. A gente tem pego isso aqui. Então, por quê? A pessoa forçou demais o carro. Um carro, um Saveiro, por exemplo, se não me engano, são 500 quilos na carroceria. A pessoa bota 800, a pessoa bota lá um monte de bloco de cimento. É um veículo de carga, mas é para uma quantidade X de carga, né? Tem um limite e você acaba danificando a suspensão e você acaba danificando o amortecedor. São as primeiras coisas que vão sofrer aí com esse excesso de peso. Mas eu te pergunto, né? Como é que a gente calcula isso, se a gente está excedendo ou não? Um carro, peso médio, aguenta 4, 5 pessoas, mais as malas. Num carro aí de carga, como é que a gente sabe que está levando em vez de 500, 800 quilos? Bom, olha só, geralmente um automóvel, ele é para levar 5 pessoas de 70 quilos, o cálculo que eles fazem, em média, mais 60 quilos no porta-mala por pessoa. Então, você tem aí um limite no porta-mala, mais um limite do interno no carro dos passageiros, e você também tem que saber distribuir essa carga. Você pode levar um pouquinho mais, então não há problema. Então, esse detalhe é importante, você saber distribuir o peso. Então tem duas pessoas mais pesadinhas de um lado, você distribui para o outro lado, você vai montando assim, porque você tem o porta-mala, você tem a parte interna e ainda você tem o teto,
que também é algo que as pessoas ficam colocando coisa demais no teto e pode causar problema, que nós vamos falar logo em seguida. Mas o que acontece quando você tem um carro utilitário? Talvez seja isso que você perguntou. Você tem um utilitário e lá você sabe que tem 500, 600 quilos. Quando você vai comprar alguma coisa, as pessoas geralmente falam, olha, isso aqui tem tantos quilos. Então você já sabe que pode levar. Saco de cimento, 50 quilos. Bom, Você então já faz a conta, minimamente faça a conta, né? Justamente. Então é mais ou menos isso. As pessoas que fazem transporte, eles têm mais essa expertise do dia a dia. Eles não vão colocar muita coisa. Tanto é que a pessoa que faz transporte de carga, ele fala, opa, parou, não posso, eu tenho meu limite, eu vou passar pela balança. Mas os carros utilitários não. Os caminhões fazem assim, mas os carros utilitários, as pessoas geralmente fazem essa conta e vai trabalhando nesse sentido, para não danificar a suspensão e os pontos de solda da estrutura do carro. Beleza, então. Bom, outra coisa que as pessoas também acabam ficando assim, sem saber é o peso que a pessoa pode levar no teto. Né? Evitar sobrecarregar o teto. Ele não foi projetado para muito peso. Então, ele suporta em torno de 50, 60 quilos. Né? E a bagagem, ela também não pode passar dos seus 50 centímetros de altura, da parte superior do teto. Né? Então, você tem ali um bagagito, do bagagito para cima, 50 centímetros é o ideal. A polícia não vai te perturbar, você pode amarrar aquilo ali bem fixado, você pode cobrir com uma lona também, não há problema. Essa regra, ela não serve para bicicleta. Então, se você tiver uma bicicleta, a bicicleta pode passar dos seus 50 centímetros, que vai passar mesmo. As pessoas têm os racks de bicicleta e tal, e você pode colocar as bicicletas ali sem problema nenhum, essa regra não se aplica. Agora, se você for colocar a bicicleta lá atrás, a sua bike na traseira, fique atento para não tampar a placa. Porque as pessoas às vezes querem levar 3 bicicletas, tem um rack que leva até 3 bicicletas e acaba tampando a placa. Então fique atento a isso para você não ser parado numa blitz e acabar tendo que vai acabar levando uma multa ou vai ter que mudar a posição da bicicleta ali. Então é outro detalhe também que a pessoa tem que ficar bem atenta. Outra coisa, minha amiga, é a direção do carro. Sim, se você pesa ele, se você compromete estruturas, né, como a suspensão, por exemplo, o carro minimamente vai ficar mais pesado, dificulta mais a direção dele, né? Dificulta. O motorista vai sentir o carro mais instável. Ele vai, além dele exigir mais a embreagem, a aceleração, o carro, por sua vez, ele vai consumir mais, porque ele está pesado, você vai sentir que ele está consumindo. Na saída do carro você vai sentir que você vai precisar acelerar mais. Você precisa estar atento ao sistema de frenagem. Então não freie em cima da hora, ele não vai parar como um carro estivesse bem leve. Você precisa estar freando ele com antecedência, você tem que estar mais atento. O problema está lá na frente, você já vai freando aqui, já vai diminuindo velocidade. E sabedor de que carros com carroceria, ele fica com a estabilidade. Você sente que ele sai de traseira, você sente que ele, quando você freia, ele samba para um lado, samba para o outro. É um termo que é um termo popular, mas é um termo que acontece, você sente ele muito instável. Então fique atento com o peso do carro em uma viagem. Subindo serra e descendo serra, o cuidado tem que ser redobrado, porque você está com o carro bem pesado. Então, isso aí são dicas que a gente está deixando para hoje aí. Sem falar na aceleração também, né? Tem gente que acelera o carro para fazer uma ultrapassagem, por exemplo, e quer que ele responda pesado como ele responde vazio. Não. Esses cálculos também são importantes ser feitos, né? Tem que tomar esse cuidado, porque você vai ter um carro mais pesado na hora do empuxo, naquela hora de você estar saindo com o carro, ele vai ter um pouco mais de lentidão. Ele não vai se desenvolver normalmente como os outros, com um carro mais leve. Então tem que tomar esse cuidado. E outra coisa também que eu quero deixar uma dica aqui para os nossos ouvintes, minha amiga, é que não deixe para arrumar a sua bagagem minutos antes de você viajar. Procure fazer com antecedência, procure acomodar as bagagens da melhor maneira possível, né? Sempre em racks, ver se o rack está bem preso, o bagagito lá em cima no teto está bem fixado, para você não ter problema, né? Então, isso é muito importante. E não deixar nada solto. Tem pessoas que tem carros que tem aquele bagagito lá na tampa traseira e a pessoa coloca um monte de mochila ali. É proibido. Você tampa a visão do motorista. Não pode.
Então você não pode ter peça solta, o squeeze você tem que ter no lugarzinho certinho, porque se o policial parar, ele vai dizer, ó, isso não pode, porque se um carro tombar, acontecer alguma coisa, aquelas peças soltas ali pode te machucar. Então, é por esse motivo que eles tomam esse cuidado de você não estar levando nada solto dentro do carro. Procure estar acondicionando no lugar certinho. O que é uma bagagem de mão que possa ser levada na cabine do carro, tanto pelo carona como pelo pessoal do banco de trás? Os policiais, eles acabam pedindo para você colocar a mochila nas pernas ali embaixo, para não ficar solto. Hoje você tem esse monte de latinha de água, que é um metal, aquilo é perigoso. Então tem carros que você tem lugar para guardar aquilo ali, tem outros não. Mas tem pessoas que colocam de tudo, fica tudo solto dentro do carro. Então não pode, isso é proibido. Então eles vão parar, vão pedir para você arrumar, você acaba arrumando, botando na traseira, tirando aquelas mochilas que estão tampando visão. Você vai ter que arrumar ali, botar nos pés, na dianteira ali, exceto o motorista. O motorista tem que estar livre. Mas o restante a gente tem que acabar condicionando essa bagagem da melhor maneira possível. Mas por isso que tem que ter uma programação. Não dá para você chegar na última hora e falar, vamos colocar tudo dentro do carro. Aí as pessoas vão entrando, colocando de qualquer maneira, de qualquer jeito, levando em cima e vai segurando mochila e vai segurando isopor. É complicado. Você pode ter um problema, se tiver uma blitz, vai parar com certeza. Excelentes dicas, Ricardo. Temos perguntas de ouvintes, mas ficamos com uma da semana passada, que é a do Gilberto Rosalém. Quanto tempo leva em média para carregar a bateria de um carro elétrico? Ah, Gilberto, muito bem. A média, você tendo... o ideal é que você carregue sempre à noite, 8 horas. Ele sempre recomenda. Então você chegou em casa, não vai sair mais, é o tempo que você dorme, é o tempo que está carregando para ter carga completa. Quase todas as baterias, isso em casa, tá? Numa tomada lá, 220, que você vai ter aquele sistema para poder carregar em casa. No alto posto, 40 minutos, 30 minutos. Então, eu estou com pressa, eu só quero carregar 30 minutos. Você programa, carrega só 30 minutos, não vai ficar com carga cheia, mas já dá para você sair de sufoco. Poxa, eu posso carregar 20 minutos? Pode. Você vai lá, carrega 20 minutos, você vai ter 30% de carga, dá para você, talvez, fazer Shopping Vitória, Vila Velha, fazer aqui a cidade toda e em outro momento você para. Mas o ideal para ter carga cheia são 8 horas. Né? E o Gerson, ainda sobre carro elétrico, perguntando se você tem uma ideia de como está o andamento para a abertura de postos de recarga elétrica em Vitória. Eu não estou muito por dentro, não. Eu sei que nós temos algumas. Tem alguns supermercados que têm, inclusive, ponto de ali recarga. Ali em Camburi tem um também. Mas a gente já começa a encontrar alguns lugares com mais facilidade. É claro que ainda não existe com tanta... você não encontra muito fácil, mas encontra já alguma coisa no mercado capixaba aqui, alguma coisa para que você possa estar carregando o carro elétrico. Tá certo. Eu queria deixar um abraço. Eu estive numa loja essa semana e o João, ele tem um Voyage, ele é de Vila Betânia. E ele, quando me viu, falou, rapaz, eu estou conhecendo sua voz. Aí ele acabou me identificando. Quando eu falei meu nome, ele falou, você é do programa Pit Stop. Então, João, um abraço para você. Você é um ouvinte nosso. Ele é lá da Formetal. E essa turma da Formetal, deixar um abraço aí pro João, um Voyage de Vila Betânia. Forte abraço. Não, ao Gerson também e ao Giovanni que está sempre com a gente aí. Muito obrigado por nos ajudar a fazer o nosso programa. Tá certo. Obrigada, viu, Ricardo? Uma boa semana para você. Até segunda. Tchau, tchau.